fofo. Ah, tirei uns prints, ele tava sorrindo. Mas vamos lá, vamos entrar em 3, Pera. 2, 1. Não? 3, 2, 1 de novo. Agora sim. Boa noite. Sempre que fazia isso, essa tirada de Jornal Nacional é bem bacana. Boa noite. Vamos aqui à parte 3 do nosso debate, parte 3 da nossa aula de hoje. Foi um evento incrível, uma aula assim, super densa, mas ao mesmo tempo leve, com muito conteúdo, muita informação, de uma forma muito interessante. E a gente passou o dia e nem percebeu. E agora a gente vai para a parte do calor humano aí, né? Vamos para a parte do debate, né? Então, vamos lá para o debate. Agora chegou a hora de todo mundo poder participar um pouquinho, se colocar. E pessoal aqui pelo YouTube, a gente está voltando agora. Vamos mandar os links aí para o pessoal pelos grupos. E passo a palavra aqui para o Fábio Fabrício e para o Antônio Feiden. Francisco. Albert Feiden, vamos Amigo. lá. Oi. Francisco. Mas é parecido. Agora, mas vamos lá, obrigado. Pessoal, só fazer um esclarecimento. Talvez tenha me empolgado um pouco, porque a gente tinha pouco tempo e corremos significativamente naquele final, né? Mas precisava trazer para vocês a determinação central do conflito, que é o capital, né? Ele move o conflito, ele move todos os conflitos, né? na sociedade dele, a sociedade da mercadoria do capital. Então, ao passar os elementos do capital, da sua fórmula de funcionamento, isso pode ter soado demasiado complexo, tanto pela aceleração, né, como sem caminho, pela ausência de caminhos prévios, pode ter soado demasiado complexo para alguns de nós. Então, fica o convite. Você já tem aí, a gente já compartilhou o calendário dos cursos de formação, tem 2 cursinhos, né, que chama Como Funciona a Sociedade 1 e Como Funciona a Sociedade 2, tem as datas, são 2 cursos de introdução ao modo capitalista de produção, tá? Cursinhos de noções básicas de economia política. São todos convidados, e aí tudo isso fica cristalino. É isso. Inscrições abertas, Fabi? Inscrições abertas. Vamos lá. Eu estou mandando aqui o link também pelo WhatsApp para o pessoal que estava acompanhando pelo YouTube. Então, se agora alguém puder anotar as inscrições rapidamente, sobe enquanto eu mando aqui o link. Perfeito, pode deixar, faço aqui no chat. Vai ser a forma do Decifra-me, né? Do jeito que vocês sempre tocam aí, pode tocar. A casa é sua. Então vamos lá. São 3 inscritos por rodada, cada um tem 3 minutos para fazer a sua pergunta e os monitores vão ter 15 minutos para responder a rodada de 3, priorizando da forma como eles acharem mais conveniente de responder, porque a gente sabe que o tempo é curto e não dá para dar conta de tudo, infelizmente. Então, pode dizer. A gente tinha proposto, Jess, de fazer mesclado, né? Como tem o pessoal no WhatsApp, fazer uma rodada de pergunta presencial do Zoom e uma rodada de, né? Que pode ser até mais de 3 perguntas, penso eu, Faide, do YouTube, se tiver. Ah, sim, a gente mescla, mas isso não, não desfaz o formato. Ok. A primeira rodada já está montada. Vou pegar o cronômetro. E depois das rodadas tem as considerações finais com o Faiden, certo? Então, Jorge, pode fazer a sua pergunta. 3 minutos.
Jorge? Ah, só um momento, os participantes não podem abrir o próprio áudio. Agora sim, Jorge. Um desconto aí no meu tempo, né, chefe? Claro, nem eu estava esperando ouvir sua voz. Pode ir. Tranquilo, eu estava tentando aqui. Fábio Fábio. O camarada José Martins, muito conhecido nosso, né, em seu último boletim, né, em seu último entusiasmado boletim, né, ele começa colocando assim: finalmente uma crise geral, né, uma guerra pela primeira vez no pós-guerra 1945. Parece que começou a crise tão esperada pelos partidários da Revolução Proletária Internacional. Para quem, como dizia o economista Karl Marx, uma verdadeira revolução só pode acontecer na esteira de uma grande crise geral, e uma é tão certa quanto a outra. Com base nisso, Fábio e Fábio, para os dois, eu começo a primeira pergunta. Para o capital, acabou o seu limite? Ou seja, como falou Fábio, não há mais soluções contratendenciais para resolver o problema da crise? Vou tentar fazer uma segunda, não sei como é que está meu tempo. Fábio coloca sob a improvável condição de uma terceira guerra mundial. Mas John Biden, com ou sem blefe, né, falou na imprensa americana, né, se ele, abre aspas, se eles, os russos, movimentarem contra a OTAN, será a terceira guerra mundial, fecha aspas. Creio que não dá para falar numa guerra convencional. Aí os Estados Unidos levariam vantagem, né? Pois o capital não tem ética, não tem sentimentos, não tem moral, ou seja, não está preocupado se a humanidade vai se ferrar, né? E aí abriria uma possibilidade para uma guerra nuclear. É isso, Fábio e Faider. Boa noite e obrigado. O próximo inscrito é o Orlando. Orlando Maramaldo. Tá mudo. Você tinha que desmutar ele. E aqui? Não, tá livre já. Ah, tá livre. A minha pergunta vai nos dois pontos que não ficou muito claro assim para mim, né? Na verdade, não é que tenha ficado claro, mas é que eu tenho um interesse em aprofundar esta informação, né? Primeiro é a formação dos povos russos, né? Aquele processo de conformação ali, eu fiquei na dúvida sobre na formação que depois formou-se toda a Rússia. Esse é um ponto que eu fiquei na dúvida, não consegui acompanhar muito bem. Eu queria, né, que os camaradas retomassem. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre o processo que levou a esse, vamos dizer assim, percebe-se o ódio, não é, que a Ucrânia desenvolveu com os comunistas, não é, soviéticos, a partir do acordo de Brest-Litovsk, não é? Eu também gostaria de ter esse ponto aí melhor esclarecido, né? Na verdade, quando eu digo melhor esclarecido, é para melhor compreensão, né? É um outro ponto que eu fiquei, vamos dizer assim, na dúvida, né? E gostaria que os camaradas, né, aprofundassem também, né? Porque me parece que ali é uma questão central que tem desdobramentos até com relação a se a Rússia ocupa ou não toda a Ucrânia, né? Talvez naquele ponto ali
né, da impossibilidade de a Rússia levar adiante, né, de uma ocupação da Ucrânia, né, em decorrência em função desse sentimento, né, está diante de uma possível insurgência, né? Ou seja, a Rússia não teria como fazer uma dominação em toda a Ucrânia. Me parece que ali é que está a explicação, ou seja, esse sentimento, né, que surgiu, né, após o acordo de Brest-Litovsk. Ok. Concluí. Fernanda é a pessoa mais pontual que eu já vi. Não tem mais inscritos para essa rodada, nem no YouTube, nem aqui, mas cada um dos dois fez 2 perguntas, então eu acredito que os monitores já podem responder. Tudo bem? Quer garimpar uma terceira aí, não? Ninguém? Alguém? Ninguém inscrito. Começam respondendo? Indo para a pergunta do Jorge. Bom, acho que o Martins é um excelente analista, ele faz algumas análises boas, mas volta e meia ele dá uma escorregada e dá uma torcida, ele deixa de ser analista e ser torcedor. Me parece que nesse último boletim dele ele vira um pouquinho torcedor e muito pouco analista, né? E cai, de certa forma, cai na narrativa de que é a primeira grande guerra depois da Segunda Guerra Mundial. Não, na verdade e aí eu discordo um pouquinho do que o Fábio terminou, de que é o primeiro elemento do novo processo. Eu acho que não, eu acho que é a continuidade da expansão do capital estadunidense. Não consegui, por causa do tempo, a gente fez um roteiro muito longo, não consegui falar sobre a saída da crise de 2008, em que houve uma destruição do capital muito forte, né? A gente teve a crise dos PIGs na Europa, teve a Primavera Árabe, teve o Brexit, quer dizer, são tudo movimentos do capital para se renovar. E aí a questão, se o capital chegou ao seu limite? Não, o capital não chegou ao seu limite. O capital vai se reinventar com a crise, e vai se reinventar às custas dos trabalhadores. Nós vamos pagar o pato, de qualquer forma. O que está acontecendo, e pode estar acontecendo de novo, é o seguinte: com o aumento da mecanização, da automação, a quantidade de trabalho vivo final nos produtos está ficando cada vez menor e, portanto, vai ter cada vez mais mercadorias que precisam ser realizadas, e o capital consegue acumular menos mais-valia, porque há menos mais-valia unitária em cada peça de mercadoria. Isso dá um brutal abaixamento na taxa de lucro. E isso complica a crise. É isso que está fazendo com que as últimas 2 crises tenham sido tão violentas e tão brutais. E vão exigir tanto reajuste em cima dos trabalhadores, né? Então, eu acho que sim, o capital vai conseguir superar essa crise. Ela está superando. O processo da guerra é saída da crise, não estamos entrando numa crise nova. A gente está saindo da crise de novembro de 2019, que a Covid ajudou a queimar muito capital, ajudou a destruir direitos dos trabalhadores, mas isso não é o suficiente. Então, agora, com a guerra, isso está acontecendo de novo, isso está nos afetando. Quando você diz que aumentou o combustível, aumentou o alimento, na verdade, eu sinto dizer, você está enganado, o capital está baixando o teu salário. É isso que está acontecendo. A guerra é uma guerra entre imperialistas, onde nós, trabalhadores, só vamos perder, nós não vamos ganhar. E nós não estamos nos organizando para derrubar o capital. Ao contrário, nós estamos nos organizando para eleger pessoas que vão salvar o capital. Então, é essa lógica contraditória que a classe trabalhadora está. Um dos problemas que eu tenho com o Martins acredita que uma crise muito forte vai criar, por geração espontânea, a mobilização e a capacidade de luta dos trabalhadores. A avaliação que eu tenho visto na história é justamente o contrário. Quando você não tem
representantes da classe trabalhadora trabalhando dentro da base, criando consciência na classe trabalhadora, não vai surgir por geração espontânea. Ao contrário, o que vai surgir é fascismo. O que o capital consegue com extrema miséria é fascismo, e é o que nós estamos vendo agora. Bom, a possibilidade de uma guerra nuclear. Eu acho que o Fábio colocou muito bem essa questão. Não é interesse do capital. O capital vai fazer o possível para evitar uma guerra nuclear. Mas nada impede, automaticamente, e uma série de fatores, algum maluco aí no meio apertar o botão errado. Então, não dá para descartar a guerra nuclear, mas ela não vai ser intencional. Ou pode ser uma resposta de algum dos lados extremamente acuado. Vamos lá para as perguntas do Orlando. Bom, a formação dos povos eslavos lá é um processo extremamente complexo. A gente arranhou, passou extremamente superficial. O que ocorreu na região foi uma movimentação muito grande de povos, de miscigenação, de separação em reinos, de alianças e tudo, que acabou criando vários povos diferentes vivendo em comunidades próximas, onde você tem uma aldeia a 1 quilômetro de distância uma da outra, com etnia completamente diferente e com um modo de vida completamente diferente. Quem conhece o oeste do Paraná consegue ver isso lá. Você tem uma colônia de italianos, você tem uma colônia de alemães, daí você tem uma colônia de nordestinos, e aí são comunidades que, durante o processo histórico, conseguiram conviver mais ou menos bem. Bom, a questão do ódio aos soviéticos, né? Na verdade, faz parte da narrativa anticomunista que foi implementada tanto pelos liberais ocidentais quanto pelos fascistas, de acusar os comunistas de todos os problemas que a Ucrânia teve. E esse é o discurso majoritário. E a gente viu na história que tem motivos reais e concretos em que essa relação entre Ucrânia e Rússia foi conflituosa e tem base material, mas ela foi apropriada pelos nazistas, como aqui a gente também vê nesse momento aqui na subida do Bolsonaro, ali tudo é culpa do PT. A desgraça que a Ucrânia passou, e talvez tenha sido o país que mais sofreu regressão econômica em toda a sua história, desde o fim da União Soviética, ela foi atribuída aos comunistas. É tudo culpa dos comunistas e culpa dos russos. Os oligarcas ucranianos, que fugiram todos da Ucrânia e tiraram seu dinheiro de lá antes do dia 16 de fevereiro, do primeiro anúncio do envio, enriqueceram e muito, e o povo se deu mal. Mas a culpa que eles conseguiram jogar na culpa nos russos. A questão da ocupação militar da Ucrânia. Eu não acho que o Putin tenha a intenção de ocupar toda a Ucrânia. Eu acho que, no máximo, ele vai ocupar aquela região lá que os russos chamam de Novo Rússia, para cercar a Ucrânia do mar. Ou, eventualmente, só a parte do Donbás mesmo e da Crimeia. Vai depender da correlação de forças da luta, porque uma guerra, você sabe como você começa, você não sabe como termina. Então, as coisas não estão dadas, não estão resolvidas ainda. Por enquanto, a iniciativa está, aparentemente, apesar de que na narrativa do Ocidente a Rússia já foi derrotada, mas aparentemente a Rússia está conseguindo seus objetivos. Então, ok, eu acho que eu paro por aí. Eu mostrei para você porque deu 7 minutos, tá? Sim, eu paro por aí e passo para o Fê. Fábio? Fábio. Maravilha.
Bora lá. Primeiro, pessoal, agradecer a vocês muito, né, pelo convite, pela oportunidade, porque é muito bacana para a gente deixar isso gravado, né, Fábio? Isso vai resolver um problema significativo na vida. Agora, a partir de agora, toda vez que alguém perguntar para a gente sobre a Ucrânia, a gente não responde. A gente passa 3 links de vídeo que a pessoa não vai assistir, mas isso nos desonera, né? Ó, em Minas Gerais, quer saber o que a gente acha da Ucrânia? Veja esses 3 vídeos, é isso, né? Bora lá. Como só tinha 2 perguntas, eu vou começar por responder uma pergunta não existente, então. Tá? No chat anterior, no chat da tarde, tinha uma ponderação, né, um comentário de Maria de Fátima, muito bacana, né? Que Maria de Fátima coloca lá: a história é repleta de violência, né? E desses processos brutais que nos chocam. E queria dizer, primeiro, concordar com Maria de Fátima. Sim, Maria de Fátima, a história da sociedade de classes é repleta de violência, de brutalidade, tá? Tanto da brutalidade extraordinária de tempos de guerra, que nos salta aos olhos, né? Como da brutalidade e violência cotidiana dos tempos de paz, onde, através dos processos de assalariamento, né, massas humanas, né, são levadas à fome, miséria, brecha, né? Brinca com isso dizendo, ó, quem se defende? Quem se defende porque lhe tiram o ar, apertar a garganta. Para eles, há um parágrafo na lei que diz: agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo silencia quando você se defende porque lhe tiram o pão. E, no entanto, morre de fome quem não come. E quem não come o suficiente morre lentamente. E durante todos os anos em que lentamente morre, não lhe é permitido se defender. Beleza? Então, sim, é uma história marcada absolutamente pela brutalidade, pela violência, em tempos de guerra e em tempos de paz, né? Do contrário, a gente vai né, ficar achando que a guerra, que é só em tempos de conflitos, né, que a violência impera na sociedade. Contra nós, não. Ela é a característica central da sociedade. Jorge coloca a questão do Martins, né? Jorge nos provoca, né, Fábio? Martins, né? Quer dizer, nosso grande, né, genial, tá, analista, né, o Zé Martins, ele é uma figura imprescindível, um incansável. Muitas vezes ele está sozinho lá naquela imensa arquibancada vazia dos que acreditam que está vindo a grande crise geral. Tá? No 3 de maio, por exemplo, tem uma brincadeira, né? Que muitas vezes, quando a gente convidava o Martins para as análises de conjuntura e o Martins chegava, né, Fábio? O coro cantava uma canção que era assim, ó: a bruma leve das paixões que vem de dentro, ok? Tu vem chegando e eu já escuto os teus sinais. Tu vens e eu já escuto os teus sinais. Porque Martins é um pregador incansável da grande crise geral devastadora que abrirá novamente as possibilidades revolucionárias. Oxalá permita. Então, não é à toa que o Martins está empolgadaço, porque o cenário agora se arma, né, apresentando de fato a possibilidade, né, real disso. Então, oxalá permita, né, que seja feito justiça à torcida e a tão longa expectativa do Martins e que realmente o cenário, né, se reinaugure. Mas vamos lá. Entusiasmado, lindo pra caralho aquela análise última do Crítica da Economia Política, com muitos dados e elementos, como sempre, que nos ajudam a compreender. Claro, né, não podia ser diferente, embriagado de uma torcida, como diz o Fein, né, que chega a ser poética. Então, eu só não bloquearia com o Martins, que o Martins tem certeza, e nós temos impressões. Existe uma forte tendência, como há muito tempo não há, de realmente se construir uma crise generalizada do capital. Ela não está dada, né? Isso é vivo.
questão do Orlando, né? Orlando, você traz algumas questões que a gente não conseguiria trabalhar aqui nesse tempo, cara, mas nem a pau. Nós precisávamos do tempo que nós teve hoje, talvez um pouco mais, né? Mas uma delas, acabou o tempo? 2 minutos, obrigado. Uma delas dá para responder, tá? Que é a questão, Fábio já abordou, que é a questão da Rússia. Dominar a Ucrânia, veja bem, não é, obviamente, isso só cabe no delírio da narrativa ocidental, o projeto russo, nem poderia ser-lo, Orlando, porque ainda que tivesse capacidade bélica de dominar toda a Ucrânia, vai fazer o que com aquilo? Como é que você administra, né, aquele nacionalismo e antirrussismo? Você estabelece campos de concentração e trabalhos forçados? Esse plano. Entende? Qual é o custo, né, para se manter, para se dominar e para se manter essa dominação? A Rússia está tendo uma dificuldade tamanha, porque pelos diversos fatores já apresentados, está fazendo uma intervenção diferente da OTAN, que mata metade bombardeio e sai matando a outra metade da população por terra e domina os territórios. A Rússia está tentando, né, ter o mínimo de baixa. Porque os russos são bonzinhos? Porra nenhuma. Né? É parte do seu projeto, é parte do seu processo. Né? Então, é uma ocupação lenta, obrigado, Jess, e que não visa, seguramente, dominar toda a Ucrânia, muito menos anexá-la forçosamente, né? Mas sim criar o cordão de proteção e isolamento, se tudo der certo, criando repúblicas independentes, tá? Na região do Donbás, na região de Mariupol, na região, todo aquele pedaço chegando em Odessa, né? Isolando o acesso, ligando com a Transnistria, isolando o acesso, né, do Mar de Azov e Mar Negro, né, e criando aí essa linha de proteção que, claro, ao fazer isso, torna, né, ao dominar essa área industrializada, inviabiliza a entrada na OTAN, porque a Ucrânia não dominará mais todo o território por ela reivindicado. Inviabilizará a entrada na União Europeia, porque a União Europeia não quer uma Ucrânia sem aquela região. A Ucrânia já é um investimento, né, anti-Rússia, não é um investimento em si mesmo. Agora, sem isso, ela é um péssimo negócio que a Europa não quer. A Europa já vai ter que arcar, né, com todo o prejuízo desse processo, com o fluxo migratório de refugiados, que será brutal. É isso. Fê, pode assumir, então. Beleza, vamos para a próxima rodada, gente. Antes de eu passar a palavra para o pessoal que se inscreveu aqui no Zoom, eu vou ler uma pergunta do Centro de Educação da Classe Trabalhadora, MA, que ele mandou lá no chat, e avisando para o pessoal que está no YouTube, se quiser mandar uma pergunta no chat, a gente lê aqui também. Ele diz: Fábio ou Faiden, o que vocês comentam sobre a China e Taiwan? E aí eu vou aproveitar para complementar essa pergunta, para colocar um outro ponto que acho que seria legal ser comentado, quais as possibilidades de uma Ucrânia no território chinês? Para além, agora a gente vai para os nomes da segunda rodada. Fernando Borges. Com você, camarada. Eu não entendi a última pergunta. A pergunta dele é para vocês comentarem sobre a relação de China e Taiwan, mas aí eu complementei falando assim, quais são as possibilidades da gente ter um processo parecido na Ucrânia dentro do território chinês, desse território chinês, que é Taiwan. É a pergunta do Antônio agora. Eu acho que é a pergunta que veio do YouTube, que está meio aberta. Isso. Eu acho que a dúvida é se tem alguma possibilidade da China invadir Taiwan, aproveitar essa onda, pegar esse vácuo e invadir. Eu acho que tem rolado esse boato na internet. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que deve estar relacionado a esse boato aí, essa pergunta. Não, sim, com certeza.
Aí, é que eu mesmo estou complementando a pergunta e botando uma pergunta em anexo aqui com o organizador. Já pegou, aproveitou, já entrou junto. Já entrei junto e tento analisar essa relação, lembrando que Taiwan é território chinês já, né? Ou ainda não, né? Mas já vai. E é isso. E aí, Antônio, pode falar, Antônio. Oi. Então, primeiro, poxa, saudar aí o Fábio e o Faiden pela pesquisa, pela exposição, muito bom, trouxe dados interessantes e fundamentais para a nossa compreensão desse evento, desse acontecimento. Né? Se daqui a pouco vocês escutarem um tambor aqui do vizinho, aqui atrás, numa corimba que está batendo forte, eles deram uma pausa. Se estiver atrapalhando aí, sinalize. E foi muito bom, porque, na minha compreensão, se eu compreendia com profundidade, os camaradas sinalizaram que, para além de uma questão que se apresenta como conjuntural, ela traz questões da própria dinâmica da acumulação capitalista, né? Que abre uma janela que, dentro do próprio campo marxista, alguns camaradas nossos têm negado a questão do imperialismo nos termos de Lenin, a questão da nação. E aí eu quero queria que os camaradas, o Faiden e o Fábio, falassem por quê? Não é uma guerra imperialista, mas é uma guerra do imperialismo contra uma burguesia nacional russa, que acontece numa outra nação, na Ucrânia, que foi toda historicizada aí. Trazendo isso para a organização da nossa classe, a organização dos trabalhadores, eu queria que vocês dissertassem, aprofundassem a questão nacional, porque o imperialismo, né, as guerras acontecem no território, que é um território nacional. E a impressão que eu tenho, a compreensão que eu tenho, principalmente aqui no Brasil, né, nós não estamos com uma internacional comunista nem nada, que a gente tem que ficar esperando uma deflagração mundial simultânea para a gente começar a se organizar. Na realidade, o que eu quero aprofundar é a perspectiva de nós estarmos pensando numa revolução e fomentar uma revolução no espaço da nossa nação. Ou seja, alguns setores muito pequenos já parece que tratam disso. Talvez a gente esteja inserido nisso. Apesar de uma grande parte de uma esquerda marxista negar. Hoje, a própria organização que eu pertenço sai com a questão eleitoral meramente, que é tática, a gente não está negando nada, mas me incomoda quando não se fala mais em revolução, quando não se fala numa organização para combater isso, e abre-se essa possibilidade, me parece, que vai ficando mais nítida, ainda que não esteja nesse momento revolucionário de fato, mas de preparação dos quadros. Né? É isso. Não sei se eu me fiz entender, mas é isso aí, Faiden e Fábio. Beleza. Segunda pergunta, camarada Crisio. Olá, camaradas, parabéns aí mais uma vez, Fábio Francisco, né? E Faiden, pelo belíssimo trabalho de pesquisa e apresentação relâmpago de todo mundo da história. Né? Então, eu me inscrevi a propósito da questão levantada pelo Jorge em relação ao Martins, né? E para tentar colocar no devido lugar a contribuição que o Martins traz para nós. Eu acho que o Fábio já
deu um crédito devido, né? Embora, né, ao dizer que ele é um pregador, eu acho que é uma crítica que não cabe ao Martins. Me permita o camarada Fábio, né? Ele não é um pregador, ele trabalha com dados. Agora, a análise dos dados, e profundamente, ele é uma figura, como bem tu disseste, Fábio, imprescindível para nós do ponto de vista da busca do empírico, né? É uma fonte que nós não temos outra, que trabalha cotidianamente e acompanha os dados empíricos da economia mundial, principalmente na economia americana, que é quem domina, né? É claro, né? E aí, a análise que ele faz a partir destes dados, né? Que inclusive o leva nesse período agora a trabalhar com a possibilidade mais concreta. Ele trabalha sempre com cenários, e ele vinha trabalhando geralmente com 3 cenários e colocando da crise geral como o menos provável, e o mais provável era a crise estacionária de Ricardo, né? Agora ele mudou. A crise geral já chegou. Bom, no momento, ele apenas concluiu. Ele está trabalhando com os dados que ele vem trabalhando desde 2018, desde 2017, que ele já colocava, olha, existe uma expansão, uma superprodução de capital jamais vista. Em 2016, 2017, ele demonstrou, este ciclo agora já chegou no pico do ciclo de 2008 anterior e já está passando quase dobrando. Então, tem uma montanha de capital para queimar. Então, a perspectiva de crise geral, ou seja, que crise é isso, é o momento em que o capital perde a sua capacidade de se valorizar e, para retomar, ele tem que queimar o excesso, o excedente, como bem vocês demonstraram, né? Então, teria aí, nesse momento, para a nossa análise atualmente, e tal, o próprio Martins, nas últimas análises dele, ele não trouxe esses dados de forma atualizada, né? Ele já pressupôs eles, né? Para fazer a afirmação. Então, aí, neste sentido, a gente não poderia, nesse momento, né, afirmar ele mesmo, teria esse problema para afirmar agora, porque ele não está... E, como bem vocês disseram, a pandemia já queimou para porra, né? Mas é real. A economia não voltou a se projetar. Então, esse é um elemento concreto. E a guerra está ocorrendo, né? Como bem vocês demonstraram, não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Tal é a Rússia contra a OTAN e tal, que nesse momento se desenvolve na Ucrânia, que tem o problema da China, que tem tudo isso. Meu tempo esgotou, né? Bom, é isso aí, eu passo a bola e vocês estão... Agora, Alberto Faiden e Fábio Francisco. Começa com o Fábio dessa vez, vamos ir trocando. Pode ser, Faiden. Então, bora lá. Primeiro, vou começar pela crise, vou inverter a ordem, e vou começar me retratando em relação ao pregador, Zé Martins, né? Veja bem, a figura de pregador, né, não se refere aos delírios metafísicos, não. Se tem uma coisa que o Zé está longe disso, né, de delírios metafísicos, é um materialista brutal. Então, não. Faz mais referência à figura do pregar no deserto, como todos nós o fazemos, né, em grande parte da vida. Tem tempos, né, que você está dizendo o que tem que ser dito, mas não há ouvidos para você. Então, nesse sentido, o Zé, durante muito tempo, né, pregou no deserto. Talvez agora surjam alguns seguidores para ouvir o Zé dizer, porra, mano, tu estava certo esse tempo todo. Entende? Nesse sentido. A questão que eu coloco, Fernando, né? Eu acho que o mais importante... Fernando, você coloca uma questão que é a questão do elemento nacional. A questão do elemento nacional, eu lhe peço desculpas, mas, cara, não vou nem começar a brincar disso, entende? Porque não dá, né? Vou ficar que nem uma crise. O tempo acaba e você fica, meu Deus, tinha tanto a dizer.
sabe? Ó, eu faço uma recomendação com relação à questão nacional. Se você não tiver a fim de sentar o rabo, ralar, estudar, para valer, não é a mesma coisa, tá? Mas tem um videozinho do Decifra-me, o último de dezembro passado, chama-se O Ovo da Serpente, ele tem 2 horas, mas na primeira meia hora, né, a questão do nacionalismo é bem tratada comum, né, no sentido de, com atenção, né, nós maltratamos esse elemento desprezível, característico da sociedade moderna, né, que já estava antes, mas que assumiu outra conotação na sociedade capitalista. Então, eu fujo dela. A outra questão, aí, cara, você coloca que as organizações, nossas organizações, infelizmente, né, isso não é um caso teu, nossas organizações revolucionárias, durante muito tempo, ó, isso é característica, né, tem a ver também com esse ovo da serpente aí, tá, esse videozinho. Isso é característica do nosso último projeto, né, o que nós fizemos nos últimos 40 verões passados. Né? Nós assumimos o projeto da social-democracia, versão brasileira, Herbert Richard, fomos dirigidos pela Segunda Internacional, num partido que não é nem filiado à Segunda, entende? Agora, fomos dirigidos pela concepção social-democrática, numa versão rebaixada, né, com dublagem, né? E mesmo sendo militantes revolucionários e organizações revolucionárias, ao sermos dirigidos por essa estratégia, não tínhamos como construir organizações revolucionárias. O vídeo Decifra do Emílio Genari. Emílio mostrando para nós, né, a questão do senso comum, a questão do sindicalismo representativo. Aliás, é o vídeo anterior, né, o senso comum não, o anterior, primeiro Decifra com o Emílio, que ele vai tratar a questão sindical, tá? Então, o sindicalismo representativo, descolado da base, né, que não representa, né, os trabalhadores, e não pode, absolutamente não pode, o nosso sindicalismo combativo absolutamente não pode conduzir os trabalhadores para uma revolução, porque a sua própria característica, né, inviabiliza isso. Não é culpa dos nossos sindicalistas. Não. Está para além das vontades pessoais. Você pode ser um militante revolucionário e estar no sindicato. A estrutura sindical não permite construir, né, revolução. A nossa estrutura sindical atrelada, gente, mesmo combativa, mesmo combativa. E, pelo contrário, nos descola, né, do local de trabalho e nos tornamos representação descolada na base, etc, etc, etc. Nossas organizações, nesse último projeto, elas, durante muito tempo, falavam muito de revolução, só não tinham como fazer. Veja bem, não era de má vontade, Fernando. Entende? Estavam tão ocupados com o sindicalismo combativo, com a questão eleitoral, com o mundo de tarefa cotidiana, como diz o Milo, o que é que a gente faz segunda-feira, estava tão ocupado com fazer segunda-feira que não tinha nenhuma condição, por estar, né, no projeto social democrático popular, de construir, né, na prática, formas organizacionais revolucionárias e militantes revolucionários. Nós não construímos isso nos últimos 40 verões passados, embora falássemos muito de nosso anseio, desejo e vontade da revolução. Agora, quando você aponta que nossas organizações já não falam em revolução, isso coloca a gente no segundo patamar, entende? Porque antes a gente falava da nossa intencionalidade. Agora, você aponta tendências, problemas com Martins, porque ainda que a crise geral se instale no capital e abram-se condições, como diz Paulinho, verdadeiramente revolucionárias, você aponta aí tendências, né, do que possibilidades possíveis do que pode acontecer, por exemplo, no Brasil, não só, tá, gente? Não é um pecado só nosso. Por exemplo, no Brasil, é o cavalo passar e ninguém montar, meu velho. Entende? O cavalo passa, nós olha e fala, eita, passou, era bonito, não era? Era, cavalão, rapaz. Só vamos perceber depois que passou, a gente nem vê, só vê depois. Olha que cavalo. Entende? Então, olha, parece, Fernando, né? Uma coisa boa é que, veja bem, como nós é materialista, né, então não é curso de formação, agitação, propaganda, jornal, Facebook, né, boletim que conscientiza, né, os trabalhadores. Né, a realidade concreta. Aí rosa, toda a luta se inicia por questões econômicas e no seu decorrer se transforma ou não, né, em luta política.
em avanço, salto da consciência em si para a consciência para si, a consciência revolucionária. Então, veja bem, no próprio processo das lutas existe, né, uma remota possibilidade de se fazer ou fazê-lo, de se conformarem novas organizações revolucionárias e de novo tipo, que superem as nossas. É como que dizendo que, se depender das nossas, tudo indica que o cavalo vai passar. E olha, só veremos depois, como disse a crise. Mas existem chances remotas, né, dos trabalhadores em luta, né, que se inicia pela luta econômica, alçarem, né, a dimensão de luta política, a depender dos desdobramentos dessa coisa, ter desdobramentos para nós, né? Oxalá. E, cara, para acabar, não sei quanto tempo eu tenho aí, Fê, mas para acabar, Centro de Educação da Classe, MA talvez seja Maranhão, Centro de Educação da Classe. Cara, eu não sei o que são vocês, né? Mas se puderem escrever no chat aí para gente, obrigado, Fê, estou concluindo. Rapidinho, Faide, se puder escrever no chat aí para a gente, é muito legal. Cara, porque se tem uma coisa que nós está carecendo, inclusive para esse processo que vem, é de centros de educação da classe, para preparar, né, um pouquinho daquela ponta de lança, né? A lança mesmo é a classe, sem ela nada é feito. Mas para perfurar o bicho, carece a ponta de lança, mais dura e afiada, que nós chamamos de vanguarda revolucionária, essas coisas todas, que tem que estar credenciado na lança, né? Tem que estar presinho nela. Então, que bom que vocês existem. Conta para nós aí o que é que vocês fazem. Se tem canal, se tem boletim, o que é que vocês têm para nós conhecer. China e Taiwan. Existe chance da China invadir Taiwan? Não, nenhuma. É como dizendo que existe chance do Brasil invadir o Rio Grande do Sul? Não, cara. Tem nenhuma chance do Brasil invadir o Rio Grande do Sul. Né? Porque o Rio Grande do Sul é Brasil. Então, não. Né? Quem acompanhou a Revolução Chinesa sabe que, né, derrotados, né, o Kuomintang, o Partido Liberal Chinês, né, eles bateram em retirada com seu exército, após o triunfo da Revolução em 49, e ocuparam, né, a ilha de Taiwan. Tudo bem? E a China deixou com autonomia relativa, primeiro reconhecida como China, depois aí conseguiu dizer, não é China, não reconhece a China continental, mas Taiwan é China. Em algum momento, a China vai fazer esse movimento. Chance dela aproveitar agora e dizer, agora que está no fervo eu vou? Eu acho que nenhuma. A China não tem pressa. E o processo de Taiwan está tranquilo e favorável, digamos assim. Né? Não tem dificuldades da China ocupar Taiwan. Eu acho que não é a Ucrânia, sabe? Assim, não tem parâmetro entre a questão de Taiwan e a questão da Ucrânia. Né? Lá não quando a China fizer uma ocupação de verdade, uma reintegração do território, e penso que com maior facilidade. Desculpa estourar o tempo aí, Faide. Só um esclarecimento. Meu computador travou lá, por isso eu vim aqui. Quando você fala quem acompanhou a cubana, quem acompanhou a chinesa, os cursos que a gente já fez, não se já estudou por conta própria, ou se vivenciou. Não, vocês não devem ter vivenciado essa revolução, acho que não. Muito obrigado. Temos uma grade de curso chamada História das Revoluções, né, uma grade de 9 cursos, onde a gente passa 20 horas em cada processo revolucionário tentando minimamente entender. É que você fala, quem vivenciou Eu vou ficar ouvindo aqui. Quem vivenciou os cursos, né? A revolução, né, Fábio? Quanto tempo que eu tenho e quanto que sobrou? 7 minutos. 7 minutos. Ah, 7. Começando com a pergunta do Centro de Formação, lá no Maranhão, sobre China e Taiwan. Concordo com o Fábio. Eu acho que a gente não tem não é interesse da China fazer uma ocupação militar. Na verdade, ela está mostrando força. Tem uma correlação de forças interna em Taiwan que, nesse momento, através desse processo das revoluções coloridas, fake news e coisa e tal, a corrente pró-estadunidense venceu as eleições e tem maioria no Congresso. Mas, no momento anterior, estava no poder, estava no governo a fração pró-China. E os investimentos de Taiwan dentro da China são muito grandes. Há uma inter-relação muito grande.
que uma boa parte dos capitalistas sediados em Taiwan tem interesse na China. Então, eu acho que não é uma questão de ter... A China vai precisar de tempo, ver a dificuldade que Taiwan vai ter de sobreviver sozinho sem a China, né? E eles já anunciaram o seguinte: empresa que financiar os partidos pró-estadunidenses não tem negócio na China. Então, tem sanções reversas por aí também. E, na verdade, essa declaração de que a China vai invadir Taiwan, essa é aqueles blefes, jogo sujo dos Estados Unidos. Isso é conversa do Biden. Na verdade, funcionou na Ucrânia, né? Porque quando saiu a primeira notícia, quando Biden anunciou que a Rússia ia invadir a Ucrânia lá em novembro do ano passado, em Moscou isso foi uma surpresa, ninguém entendeu nada. Mas isso foi falado tantas vezes que acabou tendo um resultado que se tornou inevitável. Bom, com relação à questão do Fernando, é uma guerra, aquela questão, eu só brinquei um pouquinho lá da questão de guerra imperialista e guerra interimperialista, né, no sentido de que tem uma discussão se dentro dos termos do Lenin a Rússia pode ser enquadrada como um país imperialista, ou se ela é uma economia periférica. Eu estou no sentido de que sim, eles até podem querer ser imperialista, mas querer ser imperialista não transforma o país em imperialista. É a mesma coisa do Brasil querer ser imperialista, né? E nós temos uma economia muito parecida com a da Rússia. Aliás, a nossa já foi, na época dos BRICS, que os BRICS funcionavam, a nossa economia era maior do que a economia da Rússia. A da Rússia caiu para caramba de lá para cá, só que nós caímos mais. A questão do nacionalismo, a gente tem o Decifra-me lá para dizer, mas eu acho que o nacionalismo ele foi reapropriado pelo capital a partir do século, a partir da Revolução Industrial, no sentido de que é uma forma que as burguesias usam para subordinar os trabalhadores sob sua influência para defenderem os interesses da sua burguesia. Então, a lógica da questão nacional é essa, e essa foi muito forte aí nas independências dos diferentes países. Mas precisa de uma discussão muito maior. Perspectiva revolucionária. E aí a questão, já vou entrar Bom, perspectiva revolucionária. No momento, para fazer a revolução só vai acontecer se alguém quiser fazer a revolução. A gente até... Em 1968, os estudantes derrubaram o governo na França, entregaram para o Partido Comunista. O Partido Comunista não sabia o que fazer, resolveu convocar eleições que a burguesia ganhou por larga maioria. Então, para fazer a revolução, precisa ter alguém que queira fazer a revolução. E me parece que isso não está dado. Isso precisa ser construído. E eu vou dar um exemplo. De repente, o Mandacaru depois vai me criticar em cima, mas eu vou dar um exemplo. Também estou fazendo uma simplificação extremamente grosseira, né? Mas, em 1968, com o AI-5, o que restou da esquerda brasileira tomou tanto a esquerda cristã quanto a esquerda comunista. Tomou duas atitudes. Uma delas foi para a luta armada, foi o pessoal e aí foram os cristãos também, através da ALN, né? E foram destroçados. Uma outra parcela, da FOLOP principalmente, e dos cristãos de base da teologia da libertação, resolveram se esconder nas fábricas, resolveram se esconder no campo e fazer o trabalho de base de organização dos trabalhadores nas suas lutas cotidianas, para brigar, organizar os trabalhadores para brigar pelas coisas imediatas que eles iam resolver, que precisavam, a falta do bebedouro, a falta das condições de vida, etc. e tal, as coisas pequeninhas, né, que são necessárias.
levaram 10 anos para se organizar e foi o embrião do movimento de 78, 79. O movimento de 78, 79 não surgiu do nada. Teve um trabalho de 10 anos de organização de base, muito bem feita pelas comunidades eclesiais de base, pelos núcleos marxistas, dentro das fábricas e também no campo. Então, é isso que nós precisamos fazer. Não adianta a gente... O nosso problema é o imediatismo. Não adianta a gente querer um salvador da pátria em que a gente vai votar e vai nos resolver o problema. Se em 2016 a gente tivesse começado a fazer esse movimento de voltar para fazer o trabalho de base, de organização da classe trabalhadora nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, porque muitas vezes, nesse período, o trabalho só pôde ser feito nos locais de moradia, porque no local de trabalho a repressão era tão violenta que não dava para fazer, a gente poderia estar com um núcleo de algumas coisas mais organizadas agora, mas a gente se preocupa só com o imediato. E aí, com relação ao Acrísio, né, da questão do Martins, olha, eu tenho um tremendo respeito do Martins. O Martins faz análises muito boas, mas eu continuo com os meus 2 pontos que eu tenho as divergências com ele. E ele tem momentos em que, apesar de ele ter os dados, de estar muito bem sendo fundamentado empiricamente, ele parte para torcida, mais para a torcida do que para análise. E, para mim, esse último boletim tem um forte componente dessa torcida. E a outra questão é a crença dele de que a ação popular vai se dar por geração espontânea e não por trabalho árduo e duro de militância de base. Então, essas são as divergências que eu tenho ele. Eu acho que sou o cara que mais utiliza os dados do Martins nos cursos que eu dou por aí. Tudo bem, as minhas atualizações de elementos são baseadas no Martins, eu trabalho com eles, mas... E eu já falei isso para ele várias vezes na crítica. Eu faço essa crítica diretamente para ele. Tem momento que você está fazendo torcida e não análise. Acho que era isso. Vamos para a próxima rodada. Para a próxima rodada, a gente tem Vanderlei, Marie Claire. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no YouTube. Mais nenhuma. Então, Vanderlei. 3 minutos, camarada. Vanderlei? Agora sim. Oi? Beleza? Então tá. Eu quero ver se eu consegui entender bem o final ali da exposição. Me pareceu, pelo menos assim, que o pano de fundo da guerra na Ucrânia, na verdade, é a guerra do capital. E aí, eu fiquei ali numa situação eu enxerguei, vamos dizer assim, nas falas, uma guerra entre uma potência de capital contra outra potência de capital se armando, ou seja, os Estados Unidos com a sua OTAN e todo o seu aparato, os capitalistas, e a União Soviética se unindo à China, e aí sendo um segundo capital. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, essa guerra ela vai chegar num ponto, e a gente sabe disso. E aí eu pegando um gancho aí do boletim do Zé, que traz aí essa visão da abertura do novo processo revolucionário, a minha pergunta seria a seguinte, com base nessa condição, para nós, entendendo que o Zé estaria no caminho certo, qual seria o melhor desfecho dessa guerra? Porque a guerra é deles e não é nossa. Nós só estamos aqui assistindo e acompanhando e quiçá, produzindo nossas condições para intervir no nosso momento certo.
Então, qual seria para nós o melhor desfecho dessa guerra? A Rússia fazendo todo o trabalho que ela está fazendo e aí abrindo a possibilidade da China, né, se elevar, o seu capital se elevar e eles se fecharem no bloco, ou a própria OTAN com os americanos vencer e aniquilar e inviabilizar o processo que a Rússia iniciou. Eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho nesse campo, para a gente ver se a gente realmente concordaria ou não com o Zé, e concordando ou não concordando, qual seria para nós o melhor caminho, aí, o melhor cenário, né, entre essas duas condições. Mais ou menos isso. Beleza? Beleza. Fechou. Próxima pergunta, Marie Claire. Sou eu. Bom, gente, primeiro agradecer demais, viu? O dia cheio de coisa muito, muito interessante, que ficou muita coisa para a gente continuar vendo aí. A minha pergunta é muito, muito simples e acho que curtinha. Qual é o papel e o poder da China neste momento, nesse entrevero entre Rússia, OTAN, Biden e a coitada da nação que está sendo bombardeada o tempo todo? Era isso. Como a gente não tem o terceiro inscrito e não tem uma outra pergunta também no chat do YouTube, eu vou passar a palavra para vocês. E aí vocês podem, eu não sei se vocês acham melhor já emendar com as considerações finais ou depois volta. Olha, se for assim, então, Faide, eu preciso inverter a ordem, fazer primeiro, que aí você já emenda com as considerações. Pode ser. Pode ser? Tá bom. Essas duas questões ficou menos difícil. Porque as questões são de um tamanho, cara, que você fala, rapaz, quantos dias eu tenho? Quantas horas? Nada é simples, né, nesse cenário, nesse campo. Então, Vanderlei, né? Cara, porque bora lá, né, cara? Quando você vê, né, briga entre inimigos, né? Você tem lado, é o lado da treta, né? Puta, Bolsonaro está brigando com... Você fala, cara, todo lado da treta. Assim, né? Bora lá. Mas, veja bem, nós temos a posição que é uma posição que absolutamente é coerente, tá? De alguns camaradas que vão dizer, olha, o proletariado não está nesse conflito. Tudo bem? O proletariado está enquanto soldados assalariados, enquanto trabalhadores, né, assalariados sendo vitimados pelo processo, etc, etc, etc. Então, não tem para nós nesse conflito, né? Nem OTAN, nem Rússia. Mas aí, vejam bem, de cara, né, essa narrativa, ela tende, não em todos os casos, mas em alguns casos ela cai numa tímida defesa da OTAN, sabe? Então, e não podemos esquecer, né, que o conjunto das intervenções militares na América Latina, né, a totalidade dos conflitos, das intervenções militares na África e pelo mundo afora, né, se deve ao Big Stick, né, ao Destino Manifesto, à hegemonia estadunidense. Então, os Estados Unidos, né, exerceu a hegemonia econômica e militar, o monopólio da violência contra toda a humanidade no último período, e pretende seguir assim. Não quer que nada mude. Como está, há de ficar, não é? Então, veja, mesmo quando a gente não tem, né, o movimento operário organizado, não tem uma luta revolucionária
não estamos em um dos polos, tá? Não significa que nossos interesses, em alguma medida, não estão representados, eles não estão representados diretamente. Se os Estados Unidos, né, a vitória dos Estados Unidos significa a manutenção da ordem do capital. Entende? Ao passo que a derrota dos Estados Unidos significa crise. Entenda, a derrota dos Estados Unidos não significa vitória nossa. Não. Né? Ela significa crise na ordem do capital. Entende? A perda da hegemonia estadunidense coloca o mundo em movimento, em crise. E aí, dá para brincar de Chico Buarque de Holanda. Não tenho medo da mudança. O que eu temo é que nada mude. Se a gente olhar ao redor e dizer, cara, mano, estamos na fase do capital plenamente desenvolvido e isso é brutal. O mundo virou um gigantesco divã. A humanidade está adoecida e já estava muito antes da pandemia. Tudo bem? Nós estamos, né, a humanidade está arrebentada. Então, não tenho medo da mudança, Vanderlei. O que eu temo é que nada mude. Por isso, eu torço nesse conflito, eu torço pela contradição, né? Pela crise do capital. E a crise do capital passa, veja bem, eu não torço pela vitória da Rússia, eu torço pela derrota dos Estados Unidos. Porque isso coloca em movimento, tudo bem? Isso nos coloca em crise. E aí existe alguma possibilidade. Lembra da velha máxima da filosofia? Só se filosofa em crise? Pois é, cara, o mundo só se transforma em crise, né? Enquanto está estável, está sob controle da ordem. Tá? Então, tem um lado, o da derrota dos Estados Unidos, / Europa Ocidental, que pode botar, né, o capital em movimento, em crise, né, e nos colocar a todos em movimento. A questão da Marie Claire aí é bem legal, né, cara? Porque qual é o poder da China nesse momento? Veja bem, isso é uma loucura, porque a China, pacífica desde 59, teve ali um conflitozinho, né, com os vietnamitas, apoiando o Camboja. Então, para além do Vietnã, participou, né, da guerra da Coreia, que é aquela guerra que a gente sabe que tinha, né, chineses, franceses, ingleses, australianos, neozelandeses, soviéticos. Há quem diga que tinha até coreano naquele conflito. E bora lá. A China, ela se transformou hoje no que acredito eu que, em número de soldados, de longe o maior exército do mundo. É um exército de proporções chinesas, né? O EPL, o Exército Popular de Libertação original da Revolução, já era uma coisa brutal. Quando a gente vai ver, né, números de Revolução Chinesa, gente, uma batalha, 420 mil soldados do Kuomintang foram mortos. É uns números bizarros, entende? Proporcionais, né, à população chinesa. Então, né, me parece que a China tem numericamente o maior exército do mundo. O seu poderio bélico andou avançando, eles investiram nisso desde 59, né, e, olha, se não né, a maior potência militar, está empatando, tá? Mas a minha aposta é que a China hoje é uma potência militar maior que os Estados Unidos, mas que, diferente dos Estados Unidos, não está espalhando o Big Stick pelo mundo, porque a China adotou uma outra tática, né? Derrotar o inimigo no jogo dele. Derrotar através, né, da disputa de mercado, né, através da produção de valor, da exportação de capitais, da exportação de mercadorias, e tem feito. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, o canal do Panamá é chinês. Sim, Bolsonaro disso faz, acertou uma. A China não está
né, comprando do Brasil, ela está comprando o Brasil, mas ela não está comprando só o Brasil, ela está comprando a África, ela está comprando, né, parcelas significativas da Europa, a China, né, segue no seu projeto de hegemonia econômica do globo. Veja bem, é um projeto ousado, né? Não é um projeto só de se tornar a maior potência mundial, não, é um projeto de hegemonia econômica do globo, é um negócio muito maluco, das proporções aí do on-road, enfim, a nova Rota da Seda. Então, eu acho que assim, Maricléia, a equação que se põe hoje, né, para os estadunidenses, veja bem, eu, né, não queria estar na pele deles, porque eles olham para a China e eles veem, cara, as chances de vitória enfrentando militarmente a China são 50-50. Talvez seja pior que isso. Até porque quem ataca, né, quem defende tem a vantagem. Não é? Então, o conflito militar com a China é uma coisa que é quase impossível de vencer. Por isso, precisa juntar todo mundo, e o movimento agora é fazer esse ajuntamento subordinado à OTAN, né, porque sabe que vão precisar enfrentar a China. E se é tão difícil vencer a China, vão se meter a besta com isso, por quê? Porque eles não têm alternativa. E a cada dia que passa, a China se torna economicamente mais forte e militarmente mais forte. Então, o tempo joga a favor da China e contra os Estados Unidos. Eles precisam fazer isso. E a China quer adiar ao máximo, porque o tempo joga a seu favor. Não vai atacar, né? Não vai ocupar agora, que não é atacar, né? Mas pegar de volta Taiwan e etc. A China quer tempo. Tempo para fazer o quê? O que segue fazendo faz tempo. Ok? Lembra que os tempos para os povos chineses é distinto? Né? Uma sociedade de 4.000 anos, cada dinastia durava ali, em média, né, 400, 600 anos. Os chineses fazem projetos de longo prazo. Né? E, bora brincar de analogia, a dinastia do Partido Comunista, né, inaugurada em 49, que eliminou pela primeira vez a fome endêmica. Isso tem impacto, isso tem peso significativo, né, que tem apoio de 92% da população chinesa, que tem a maior participação popular, política do mundo, maior que qualquer sistema democrático. E por isso tem, né, apoio de aprovação de 92% da população, sendo que da juventude, menos sub-25, é 96%. Então, né, a China, o grande sonho americano nesse momento é conseguir construir, e vem tentando isso a vida toda, né? Lembra o processo do levante liberal da paz celestial, todo o financiamento dos processos de Hong Kong, né, as tentativas em Macau, o barril de gasolina em Taiwan. O sonho dos Estados Unidos é que a China imploda, né, é que dentro da China se geste um movimento, né, que fragilize, né, a direção do Partido Comunista Chinês. Quão comunista é esse Partido Comunista é uma outra discussão, né? A gente tem um curso de 2 dias, a Revolução Chinesa, aí, e ainda não dá conta. Agora, bora lá. Entende? O sonho é esse, que o movimento interno arrebente aquela bagaça. Aparentemente, os caras são muito competentes, claro, jogam muito o tempo inteiro, porque sabem que, se não incorporarem aquela força de trabalho, né, que em 74 era 14 milhões de novos trabalhadores que entravam no mercado de trabalho todos os anos, né, agora são seguramente 20, 25 milhões, se eles não incorporam isso, não geram novos postos de trabalho, etc., etc., não ampliam significativamente as políticas sociais e a qualidade de vida de todo o povo o tempo inteiro, aquilo colapsa, entra em guerra civil e implode. Então, eles trabalham para isso. Porque a grande chance dos Estados Unidos vencer essa batalha é a implosão da China. Agora, como o Partido Comunista opera muito bem, né, tanto o controle macroeconômico quanto as políticas internas,
sociais, etc., parece que isso não vai rolar tão cedo. Entende? Então, olha a sinuca de bico dos Estados Unidos. Ó, se eu for para a guerra, eu tenho grande chance de ser derrotado, né? E só posso ir se for com todos os aliados juntos, né? E para isso eles precisam estar absolutamente subordinados a mim, porque é uma missão suicida, eles não querem ir. Eu tenho que ir, porque eu controlo esta porra. Por isso a fragilização da Europa. Então, ir para uma guerra onde as chances de sucesso são poucas, mas sabendo que, se não for, será derrotado sem lutar. E quanto mais o tempo passa, piores se tornam as condições de vitória. Então, ó, eu não queria estar no lugar desses caras. Nossa, deve ser angustiante pra cacete. Isso. Ok. Vamos lá, então. Fábio, bom, eu sinto discordado, Fábio, de uma possibilidade de uma eventual derrota dos Estados Unidos nessa guerra da Ucrânia. Eu acho que, independente do resultado... E alguma coisa nós temos que rachar, né, Fábio? Fala sério. Independente do que vai dar lá, como eu falei antes, guerra você sabe como começa, mas não sabe como termina. Independente disso, os Estados Unidos já são o grande vitorioso, já ganharam essa guerra. E o grande derrotado é a Europa. A Europa está de joelhos nos Estados Unidos. Puta, como é que é, Fábio? Não é a Ucrânia, menos ainda a Rússia. O grande derrotado é a Europa. É a Europa, porque simplesmente se subordinou a Europa aos Estados Unidos, se cortou as possibilidades de relação entre Europa e Rússia para conseguir recursos minerais baratos, campo de investimento de capital, porque a Rússia, como a Rússia não tem um anão econômico, seria um campo de investimento da sobra do capital europeu para valorizar o valor. Acabe como acabar, os Estados Unidos já venceram. Oi? Do ponto de vista da principal estratégia, acabe como acabar o conflito, os Estados Unidos já venceram. Já venceram, nesse ponto já venceram. É que eles não têm uma só estratégia aí, né? Mas a principal, eles já venceram. Já venceram. E do ponto de vista de que criaram dificuldades para a construção da Rota da Seda, da ligação da Rota da Seda na Europa, né? E não podemos esquecer, em 2017, a Rota da Seda começou a funcionar partindo de um trem de Londres direto para Pequim. Levou 3 semanas para cruzar a Eurásia para chegar lá. Isso criou um potencial mercado fantástico que agora os Estados Unidos cortaram no meio. Então, nesse sentido, os Estados Unidos já venceram. Mas eu acho que, mesmo se fossem derrotados, eu acho que não é a guerra na Ucrânia que vai parar os Estados Unidos. Os Estados Unidos já sofreu uma série de derrotas e tem uma capacidade de se reestruturar novamente, explorando os seus aliados ou subordinados, né, colocando em situação terrível, mas se reconstruindo. Isso já aconteceu com Reagan, que praticamente é o 5º fundador dos Estados Unidos, né, porque estava numa crise tremenda. Isso já aconteceu nos anos 60, quer dizer, em vários momentos os Estados Unidos sofreram derrotas e deram a volta por cima. E eles vão dar agora também, mesmo que sejam derrotados. Mas não é o que está aparecendo. Está aparecendo que eles estão com uma vitória enorme. E vão continuar. Eu acho que os episódios vão continuar. A gente já tem uma série de episódios que aconteceram nesse período, por exemplo, as primaveras árabes, onde se queimou capital do norte da África, se destruiu países por completo, economias pujantes,
viraram nada, como a Líbia, que tinha o melhor IDH da África, que tinha toda uma estrutura industrial sendo colocada, que hoje é um campo de batalha de facções rivais. A Síria foi destruída, o Líbano foi destruído, o Sudão, que estava iniciando um processo de industrialização, foi destruído em guerra civil e assim por diante. Na América Latina, o avanço dos Estados Unidos para a destruição das economias, basta a gente dar uma olhada no Brasil. O Brasil teve o azar, a maldição de achar petróleo. Talvez tenha sido, a gente lembrando do livro do Eduardo Galeano, ter riqueza é maldição, nós somos amaldiçoados. Se ele não tivesse achado aquele capital, aquele petróleo lá, talvez as nossas condições teriam sido melhores, mas teve um movimento em que o capital americano, associado com a burguesia local, deu o golpe e hoje internacionalizou tudo e nós importamos o petróleo mais caro do mundo do Brasil. Quer dizer, nós importamos o nosso petróleo ao maior preço possível. Eu vou comprar gasolina da Petrobras em Ponta Porã a R$ 2,50. É gasolina da Petrobras exportada do Brasil para a Petrobras, eu compro a R$ 2,50 em Ponta Porã. Agora, aqui no Brasil, eu pago eu pago R$ 7,65. Então, esse movimento de captação da mais-valia do planeta inteiro para fazer a reconstrução militar e estratégica dos Estados Unidos está em andamento. E isso vai acontecer com os europeus agora, que vão ter que comprar, como não vão poder comprar o gás natural russo, vão comprar gás liquefeito de petróleo dos Estados Unidos a 5 vezes o preço, vão ter que construir toda uma infraestrutura de recepção desse gás liquefeito de petróleo, que vai ter que ser comprado, vai ter que ser feito por empresas estadunidenses, porque as empresas alemãs, francesas e russas estão sancionadas porque eles ajudaram na construção do Nord Stream. Então, tem todo um processo desses, em que o capital estadunidense, hegemônico, se apropriou da economia europeia. Então, não tem desfecho positivo para a classe trabalhadora nessa luta. Ganhe Putin, ganhe Europa, nós estamos ferrados. Nós não temos o nosso projeto, e acho que isso nós precisamos fazer, criar o nosso projeto de emancipação humana, porque, me desculpem, mas eu não tenho a mínima vontade de morar num planeta hegemonizado pela China. A China com as condições que está agora. Eu quero morar numa sociedade de livres produtores, e não num mundo que vai virar o modelo da Colômbia. O mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos, o modelo que a gente tem é a Colômbia. É as livres facções mercenárias degladiando entre eles. Felizmente, para vocês não se jogarem da janela, os Estados Unidos têm contradições internas. Eles têm uma tremenda dificuldade nas disputas internas das próprias frações de capital interna, que podem criar implosão nos Estados Unidos por dentro. Mas aí eu não tenho elemento de análise, aí eu estou dando uma de torcedor um pouquinho. O Freire, não é só nós que racha, então? Não somos só nós que rachamos. Tem uma disputa. O Biden representa o capital ligado ao petróleo e à indústria armamentista. Paradoxalmente, com toda a truculência dele, o Trump não representa esse segmento. O Trump representa o terceiro setor, o setor de serviços e coisa e tal, e ele, durante o seu governo, segurou o complexo militar, achando que é uma desgraça ficar gastando dinheiro com milico pelo mundo inteiro, que esse dinheiro podia estar sendo apropriado pelo setor capitalista, não ligado ao setor militar. Então, essa contradição está colocada. E essa contradição tem tempo que pode explodir em setembro
nas eleições de meio termo, em que, se o Biden perder o controle do Congresso, pode paralisar por 2 anos o governo dos Estados Unidos e essa máquina. Mas essa máquina anda também muito bem sem o governo, né? Tanto que troca. Foi de Bush para Obama, de Obama para Trump, de Trump para Biden, mas a máquina continua no trilho, ela não sai do trilho, né? Você pode acelerar ou desacelerar, mas ela não sai do trilho. O Jorge está levantando aí que o Mésaros, lá na tese do André, acha que a explosão do sistema se dará nos Estados Unidos, no coração do sistema. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que vai explodir e vai dar revolução socialista nos Estados Unidos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nos Estados Unidos vão ter contradições e talvez tenham dificuldade em continuar seguindo com o plano deles. Qual é o nosso papel? O nosso papel como trabalhadores é não ficar torcendo para nenhum lado desses aqui. O nosso papel é construir a nossa revolução e começar a construir as condições subjetivas para que a gente faça a revolução no Brasil e torcer para que os outros trabalhadores do resto do mundo façam o seu dever de casa no seu local. Eu acho que era isso. Não respondia da Marie Claire, né? O papel do poder da China? Bom, só vou responder rapidinho. Olha, se a China não estivesse apoiando o Putin, não teria havido a invasão. Ele não se arriscaria se ele não tivesse forçado pela China. Então, isso é fundamental colocar aqui. Agora, a China também viu que se largasse a Rússia sendo cercada e sendo desmontada, o próximo a ser cercado seria eles, com base na Mongólia, no Cazaquistão, na Rússia, na Sibéria, etc., etc. Acho que era isso. Seriam as considerações finais ou o Faiden já emendou com a resposta? Eu já emendei. Eu coloquei a minha consideração é que nós precisamos fazer o nosso dever. Ou seja, criar as condições subjetivas. Porque as objetivas o capital está fazendo. Sim, sim. Tiago de Mello? Paulinho vai me linchar com isso daí, mas... Então, Fabi e Adeildo para encerrar a atividade, né? Gente, que atividade maravilhosa, hein? Vou passar para o Adeildo para ele falar, daqui a pouco eu me coloco. Pessoal, vocês me dão um minutinho, eu queria dizer uma coisa para vocês, posso? Claro. Obrigado. Olha só, é um amigo nosso que mandou esse recado aqui para você, viu? Ele diz o seguinte, ó. Para os que virão, como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro, sabendo que não vou ver o homem que eu quero ser. Já sofri suficiente para não enganar a ninguém, principalmente aos que sofrem na própria vida a garra da opressão e nem sabem. Não tenho o sol escondido em meu bolso de palavras. Sou simplesmente um sujeito para quem a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural, o salto do eu, para o nós, mano. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro, dura no peito, arde a límpida verdade de nossos erros. Cometemos 1 ou 2 nos últimos 40 anos. Né? Por hábito, por falta de saber como fazer outra coisa, alguns a gente ainda repete. Precisamos começar a pensar isso, né? Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão a classe e saber
serão lutando. Tiago de Mello. Obrigado, pessoal. Legal, Fábio, obrigado aí, né? Bom, me coube aqui, neste momento, fazer o encerramento, né? Agradecer aí a todas e todos. Como representante da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui também representado pela Maria Claire, nossa presidenta, a quem eu quero já agradecer de antemão aí a disponibilidade, a disposição que essa mulher tem de ficar aí com a gente durante esse dia inteiro, cervejinha ali do lado, ficar com a gente o dia inteiro, são mais de 10 horas aqui, né? Nós aqui no Zoom, mais um outro contingente, um outro grupo de pessoas que ficou durante o dia inteiro aí no YouTube, né? Então, eu quero fazer um agradecimento especial ao Fábio e ao Faiden pela excelente apresentação e uma didática tão boa para tratar de um tema tão espinhoso, né? Que é esse complexo aí que a gente está vivendo lá no leste europeu, mas que sabemos isso tem repercussões no mundo inteiro, especialmente nos países aí de capitalismo dependente, né? Então, acho que isso é importante a gente destacar, dizer que foi um prazer a associação e uma satisfação a associação fazer parte dessa organização. Espero que tenhamos outras atividades, outras parcerias aí com o Fábio, com as demais entidades, com a Fabiana, né, que foi aí o primeiro contato que teve, o Fábio aí fez essa articulação aí toda para incluir outras entidades. A gente tem aqui, são 10 entidades que fazem parte da organização dessa atividade para trazer essas informações, essas reflexões críticas sobre o que o mundo está vivendo atualmente. Então, quero dizer que é uma grande satisfação para a ASP TJSP fazer parte dessa organização e saber que a gente pode contar e que podem contar com a gente para outras atividades, porque são atividades que trazem elementos com os quais a nossa associação dialoga, perspectivas críticas com as quais a nossa associação ela defende e ela valoriza e busca trazer para seus e suas associados e associadas reflexões como estas. Sabemos que não é unânime os posicionamentos dentro da associação, mas isso também faz parte do processo, e que bom que é assim, para que o diálogo possa acontecer, os embates, né, políticos e ideológicos possam acontecer, para que a gente chegue em consensos e em reflexões que realmente tragam e que possibilitem uma sociedade emancipada. Não posso me alongar muito, porque a gente já está passando do teto, já passamos, inclusive, mas eu não posso deixar de finalizar essa atividade trazendo para vocês um poema que eu penso que sintetiza um pouco isso, que fala sobre a necessidade do conhecimento para que a gente não tenha certezas, para que a gente busque sempre o conhecimento e não se ache dono da verdade, porque os acontecimentos eles são repletos de perspectivas, repletos de valores e de ideologias, entre outras coisas. Então, eu quero trazer aqui um poema, eu acho que a grande maioria daqui já conhece, mas eu penso que é importante a gente falar ele novamente. Eu já falei ele em algumas outras atividades que fizemos, inclusive atividades de formação da nossa associação, mas eu acho que nunca é tarde para a gente ratificar o que o poema do Mauro Iasi lhe traz para a gente. O nome do poema chama-se Aula de Voo e diz o seguinte: o conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe, e voraz contenta-se
com o cotidiano orvalho, deixado nas folhas vividas às manhãs. Depois pensa que sabe e se fecha em si mesmo. Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas. Defendendo o que pensa saber, levanta certezas na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber, ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo, descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar. Voltar à terra com seus voos. Com seus ovos, desculpa. À espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim. Ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma. Metamorfose. Movimento. Fluir do tempo que tanto cria como arrasa. A nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Do nosso camarada Mauriase. Uma reflexão aí para a gente encerrar aí essa atividade, que a Fabiana aí vai fazer aí os comentários finais aí para que a gente possa descansar um pouco desse dia tão produtivo e que trouxe questões absolutamente complexas, mas que Fábio e Alberto Faiden puderam destrinchar e traduzir para a gente numa linguagem mais acessível e com uma didática muito bacana. Obrigado, Fábio. Obrigado, Faiden. Com você, Fabiana. Oi, gente. Nossa, eu quero agradecer a todos que estão presentes, a todos que participaram, todos que estiveram aqui com a gente até agora. Foi um dia muito intenso e eu não tenho palavras para agradecer a generosidade de todos vocês que organizaram junto a mim esse evento e a generosidade em me receber também, acolher a minha demanda e todo o carinho que vocês me acolheram durante todo esse processo, tornando esse processo verdadeiramente coletivo. Interromper, Fabiana, mas precisa lembrar uma coisa, né, que eu não sei se acho que a gente não contou, né, que a ideia de fazer essa atividade nasceu veio da Fabiana, né? Nasceu da Fabiana, que procurou Ivo Toné para fazer um debate sobre a Ucrânia, uma live. Ivo disse para ela, olha, eu na verdade não sei porque o Ivo acabou de fazer uma puta live essa semana, com posições muito bacanas, né? Mas Ivo disse para ela, ó, tem uns cabras aí que pode fazer. E ela nos convidou, né? E a partir daí que fomos juntando as entidades para fazer junto. Muito bacana, Fabiana. Verdade, valeu. Fábio. Valeu a pena interromper, Fabiana. É bom esse registro. A gente que agradece, Fabiana. Partiu do você. Exatamente. Eu que agradeço, gente. Obrigado, e agradecendo aí também o professor Ivo Toné, que eu já ia chegar nele aí, que foi o grande catalisador desse encontro. E por esse encontro eu pude conhecer o Fábio Francisco, pude conhecer o Alberto Faiden, pude conhecer o Adeildo, pude conhecer a Jazz, a Vanessa, várias pessoas que eu pude me conectar agora, já vários ciclos de estudos maravilhosos, e foi muito legal esse encontro, estou muito feliz. A gente teve um dia longo e com a participação de várias pessoas que ficaram firmemente até o fim do evento, e foi muito legal toda a experiência. As aulas, tanto da manhã quanto da tarde, tanto agora à noite, maravilhosas, extremamente didáticas. Por isso que eu falei com toda certeza lá no início da live que são os professores, sim, porque como não dizer que são professores, né? Quem mais merece aí esse título, depois de um dia inteiro de formação como que a gente teve hoje? Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Quero já fazer futuras atividades, me aguardem para chamar para futuras iniciativas, futuras provocações, e vários projetos para pensar
aí voltado para os assistentes sociais, voltado para uma formação política mais ampla também. E quando eu comecei com o canal nas redes sociais, a ideia era essa: criar um espaço de debate crítico, criar um debate de formação política, de formação profissional. E hoje eu estou assim, me sentindo muito feliz por sentir que realmente esse objetivo foi alcançado. Então, espero que seja uma longa caminhada nossa, aí com tantas entidades, com tantas organizações, que a gente possa ter vários momentos juntos aí pelo futuro, viu? Obrigada a todos e só tenho a agradecer, foi maravilhoso, gente. Obrigadão. Um brinde. E parabenizar os sobreviventes, né? Que jornada, rapaz. Demais, muito bom. Ai, gente, vou deixar aqui registrado o abração para o professor Ivo Tonê, viu? Um grande abraço aí, porque de uma generosidade incrível, e sem o auxílio dele esse encontro não teria acontecido. Eu estou igual criança hoje aqui, sabe? Nossa, estou super feliz. Então tá, gente, então vamos encerrando por aqui. Obrigada a todas, tá? E os links a gente vai mandar pelos grupos. E uma salva de palmas para todos nós. Obrigada. Muito bom saber que estamos do lado certo das trincheiras. E como diz o poeta, né? Mais importante do que a própria luta é saber quem está ao seu lado nas trincheiras, né? Então, estamos juntos. Obrigada, viu? Valeu, gente. Obrigado, valeu. Até.